Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu peço que a igreja se mantenha de pé. Abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Amém? Amém. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 3. Quem achou, não amém? Amém. Glória a Deus. E assim diz as Escrituras. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventares. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Essa é uma passagem muito conhecida. Ela fala sobre a tentação e a queda do homem. Nosso Senhor Deus, Ele criou tudo e todas as coisas. Ele criou o homem do pó da terra. Deu a ele autoridade e domínio sobre as aves dos céus, peixes do mar e os animais da terra. O Senhor Deus preparou para ele um jardim e colocou ele no meio desse jardim. Só que Deus viu que não era bom que ele ficasse só. Então fez para ele também uma companheira, a mulher, a partir da sua costela. Lá eles tinham tudo o que eles precisavam. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu digo que lá eles tinham tudo o que eles precisavam, eu estou falando além do que árvores, eu estou falando além de que frutos. Eu estou falando que lá eles tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham uma intimidade. E em meio a toda aquela liberdade que eles tinham de comer livremente de qualquer fruto, Deus deu apenas uma única restrição. Que restrição era essa? Eles podiam ter liberdade de comer de todo fruto, com exceção de uma única árvore que se encontrava no meio do jardim. Porque se no dia que eles comerem aquele fruto, eles iriam morrer. Só que como nós sabemos, e nós acabamos de ler, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles desobedeceram a Deus por conta das palavras da serpente. Eu quero que vocês também gravem isso. Eles foram enganados pelas palavras da serpente. A serpente começou a sua investida na vida de Eva com uma distorção das palavras ditas por Deus. Ela chegou a Eva e disse: não é assim que Deus disse? Comereis de toda a árvore do jardim? E Eva falou: eu posso comer livremente com exceção de uma única árvore. E logo em sequência a serpente acrescentou a Eva: certamente você não vai morrer. No livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 14, vai falar que Deus, Ele não tenta ninguém, mas Ele permite a provação. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz que Deus, Ele não permite que nós venhamos ser tentados além do que
pode suportar. Ou seja, Adão e Eva poderiam ter suportado aquela tentação, ainda mais porque eles tinham intimidade com Deus para isso. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus ele andava no meio do jardim e eles ouviam a voz de Deus ecoar sobre aquele lugar. E ainda mais da intimidade, eles também tinham uma direção. Que direção é essa? Não coma do fruto. Então eu fiquei pensando assim, Senhor, o que faltava para Adão e Eva? E Deus ministrou meu coração falando que faltava obediência. Porque não adianta a gente ter intimidade com Deus nos direcionar e depois a gente tentar fazer do jeito que a gente quer. Não adianta a gente não querer obedecer a direção que Ele nos dá através da intimidade. A intimidade ela só funciona se tiver obediência. Da mesma maneira que não dá pra gente ser obediente sem ter intimidade. A gente vai ser obediente ao quê? Às nossas vontades? E uma coisa que é possível perceber é que quando Deus disse não, um não, logo em seguida veio a serpente e disse sim, disse coma. E nas nossas vidas é assim. Muitas das vezes quando Deus fala assim, não faça, filho, não é o momento, vai vir uma serpente nas nossas vidas e vai vir entregar um sim de bandeja. E aí que o nosso coração vai ser colocado à prova para ver se ele está ligado na obediência, na intimidade com Deus, tendo prioridade o Senhor, ou se está nas nossas vontades. O não de Deus é para cuidado, é para livramento. O não de Deus ele nos favorece. Agora o sim da serpente, o sim do mundo, basta a gente olhar para a nossa própria história. Veja o que o sim do mundo fez com você. Veja o que o sim do mundo fez você passar, as situações a qual você se sujeitou. O sim do mundo, ele nos leva à perdição, nos leva a um caminho que nos deixa cada vez mais vazio, nos leva a um caminho que nos faz trilhar a condenação eterna. E ali eu comecei a perceber que, mesmo depois da serpente ter distorcido tudo aquilo que Deus havia dito e falado o oposto do que Deus falou, Eva continuou dando ouvidos à serpente. Eva deu legalidade para a serpente. E com essa legalidade, a serpente começou a colocar dúvida sobre o que realmente iria acontecer se ela comesse do fruto. Começou a falar que ela não morreria. E o inimigo das nossas almas faz isso até hoje. Ele nos manipula. Quando nós damos brecha, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é nos cegar. Nos cegar para a gente não conseguir enxergar a nossa queda lá na frente. E logo em seguida ele vai começar a querer aumentar o nosso ego. Você vai se tornar como Deus. Você pode, você faz. É você por você, só você. Ele começa a inventar tanto isso na gente, que é pra gente não conseguir mais ouvir os alertas de Deus falando: filho, não faça, para, não continua. Só que a gente está tão com o nosso ego alimentado que a gente só consegue ouvir a nossa voz, a nossa vontade, não consegue mais ouvir a voz de Deus. E sabe por que a Eva, ela preferiu dar ouvidos à serpente do que a Deus que a criou? Porque a serpente começou a falar palavras sutis, palavras agradáveis, que começou a agradar ela mesma. É o que ela queria ouvir. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque cristão de verdade, pessoa que quer viver o Evangelho, entende que o Evangelho ele não passa a mão na nossa cabeça. O Evangelho ele nos massageia. Ele não fala: faz, pode ir. O Evangelho ele confronta a nossa vontade. O Evangelho ele vai tão de encontro com as nossas vidas que ele começa a nos constranger para gerar um arrependimento, para começar a gerar uma transformação. O Evangelho é transformação. O Evangelho é você entender que você tem que andar segundo a vontade de Deus e não a sua, porque você é limitado, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Só que muitas das vezes o inimigo tenta começar a limitar tanto o nosso ego que a gente acha que a gente faz, é na força do nosso próprio braço. Mas quando a gente começa a entender que se a gente só está de pé respirando por causa de Deus, as coisas mudam. Se a gente começar a entender que a gente é dependente dele, sem ele nós somos nada além de pó e barro, as coisas começam
mudar. Nós não podemos ser como Eva. A gente não pode esperar só ouvir aquilo que agrada a gente. Entenda uma coisa. Se tudo está muito fácil, se tudo está muito agradável, se tudo está vindo muito, de frente, desconfie. É que nem já foi falado um testemunho. O inimigo ele vem com sutileza, ele vem sorrateiro, ele nunca vem da forma que ele realmente é. E é aí que a gente tem que ficar atento. E por isso que a gente tem que perguntar sempre para Deus o que a gente deve fazer, se é da vontade dele ou se não é. Uma outra coisa que me chamou muita atenção e que eu comecei a trazer para os dias de hoje é que muitas das vezes a gente passa a enganar nós mesmos. Como assim? Deus, além de proibir Eva de comer o fruto, ele proibiu de tocar. Se Eva quisesse desobedecer a Deus, basta ela tocar no fruto. E aí eu comecei a perguntar, Senhor, mas por quê? É porque tem coisas que Deus sabe que se a gente tocar, se a gente chega perto, tem lugar que se a gente ir, tem coisas que se a gente fazer, a gente vai pecar. É a mesma coisa que Deus ele fala assim, Gabriela, não toca no púlpito. Só que eu comecei a enganar a mim mesma falando, Deus, você falou para mim tocar, mas tu não falou nada sobre eu andar do lado, tu não falou nada sobre eu olhar. Vai ter uma hora que eu não vou aguentar, vai ter uma hora que eu vou tocar. Só que tem vezes que a gente passa a enganar nós mesmos falando que não. Tem hora que a gente facilita para o nosso adversário. E é isso que Deus ele começou a falar. A gente tem que começar a ficar mais atento. A gente tem que começar a despertar. São tempos difíceis. Se a gente começar a facilitar para o nosso inimigo, como é que vai ser? Como é que vai andar? Que nós não venhamos enganar a nós mesmos. Que nós venhamos fugir daquilo que nos faz pecar. Que nós venhamos fugir daquilo que nos faz cair. Que nós não venhamos nos colocar nessas situações. E que nós venhamos entender que a direção de Deus basta. Amém. Que nós venhamos gravar uma coisa dentro de nós. A verdade, ela foi apresentada a Eva através de Deus. E logo em seguida, a mentira também foi apresentada através da serpente. E assim vai ser nas nossas vidas. A verdade está sendo anunciada para a gente agora, mas lá na frente, quando a gente sair desses portões, a mentira também vai vir. Só que a gente tem que começar a entender uma coisa. A partir daquilo que a gente escolhe ouvir, a gente toma as nossas decisões. Eva foi apresentada a verdade e a mentira. Ela escolheu ouvir a mentira, escolher a serpente. Só que a gente tem que entender uma coisa, que as nossas escolhas não atingem somente o nosso caminho, atingem as pessoas que estão ao nosso redor. Como assim? Eva, quando ela caiu sozinha? Adão caiu junto, não caiu? Porque além dela tropeçar, ela se tornou uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa. E é por isso que a gente tem que começar a pensar nas nossas ações, nas nossas escolhas. Porque quem está ao nosso redor, eu tenho certeza, é gente que você ama. É familiar, é amigo, é pessoa que você admira. Por isso que está ao seu redor, está perto de você. E que nós venhamos entender isso. Que da mesma forma que a serpente, ela influenciou a Eva, Eva influenciou Adão. Obviamente, come do fruto quem quer. Peca quem escolhe. Só que a gente tem que começar a entender que a gente tem certa influência na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Da mesma maneira que a gente pode ser influenciado. Tem hora que a gente fala que não tem como não. Mas a própria palavra fala que a má companhia, ela corrompe sim os bons costumes. E é por isso que a gente tem que começar a entender isso. E começar a guardar isso dentro da gente. Que nós não venhamos querer trilhar um caminho que nos vai levar à perdição. Porque além de a gente estar levando nossa alma para a condenação eterna, a gente vai estar levando junto com a gente pessoas. É a mesma coisa quando é ministrado várias vezes aqui. Quando a gente vira as costas para o nosso chamado, a gente vira as costas para as pessoas que seriam alcançadas através do nosso chamado.
Da mesma maneira que nós influenciamos as pessoas ao caminho certo, nós influenciamos as pessoas ao caminho errado. E uma coisa que o Senhor também ministrou a mim, está escrito em Salmos capítulo 1, que fala: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que o salmista estava falando? Feliz é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho da serpente. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho do mundo. Não compactua, não pratica, não tem como direção gente que não tem poder e autoridade para te direcionar. Ele fala assim: feliz também é, bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz é aquele que não deixa de trilhar o teu caminho de salvação para começar um caminho que vai te levar à condenação eterna. Que não sai da tua porta estreita, do teu caminho estreito, mas que vai te levar à vida, para trilhar um caminho que é espaçoso, que é largo, mas vai te levar a uma tortura eterna. É isso que o salmista estava falando. E ele ainda acrescentou: nem se assenta à roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? É zombador. É gente que zomba daquilo que é sagrado, zomba da tua fé, zomba das ferramentas que Deus confiou na tua mão. Você andar com esse tipo de gente não vai te acrescentar nada, só vai te fazer retroceder. A única coisa que você pode fazer por essas pessoas é orar por elas. Porque elas ainda não conhecem a verdade. Um conselho que o pastor sempre me fala: as pessoas que estão no mundo não conhecem a verdade. A gente que conhece que não pode errar. Que nós venhamos entender isso. Mais pra frente, o salmista, no versículo 2, ele fala assim: antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aleluia. É alguém que entendeu que a única coisa que pode direcionar a sua vida é a palavra. É por isso que está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Porque a única coisa que pode te iluminar o teu caminho quando você está na escuridão, quando você está perdido, quando parece que não tem mais saída, é a palavra. Porque a palavra, ela é viva e eficaz, ela tem autoridade, ela tem poder para te dar uma direção, para te dar um rumo. Mais pra frente, comecei a ler, é que a Bíblia ela fala que quando Adão e Eva comem do fruto, os olhos deles se abrem e eles percebem que estão nus. E ali eles ficam envergonhados, que se escondem atrás das árvores. O que isso quer dizer? Quando a gente peca, a gente sabe. Porque o pecado, ele envergonha a gente. Só que Adão e Eva, ao invés de se aproximarem de Deus para não pecar mais, fugiram da presença dele. Começaram a se esconder. E tem hora que a gente faz isso. Tem hora que a nossa consciência pesa tanto. Tem hora que o nosso inimigo começa a acusar tanto a gente que a gente foge da presença de Deus. Só que é isso que ele quer, que a gente venha fugir da intimidade que antes a gente desfrutava. Porque o final dele ele já sabe, então ele tenta mudar o nosso, ele tenta desfazer os planos de Deus para as nossas vidas. Só que a única pessoa que pode mudar isso somos nós, são as nossas escolhas. Aleluia. E ali eles fugiram e muitas das vezes nós fazemos o mesmo. Quando nós erramos, quando nós pecamos, eles se esconderam atrás de árvores. Às vezes a gente se esconde atrás de redes sociais, em festas, a gente se esconde dentro do quarto. A gente tenta fazer de tudo para fugir de Deus. Só que isso não vai ajudar em nada. Isso só vai piorar a nossa situação. Um vazio vai começar a aumentar tanto que nem você mais vai saber o que fazer. Só que o que eu mais amo nessa passagem é que fala que Deus, ele desceu no jardim. Ele desceu no jardim e ele começou a passear entre as árvores. E a voz dele começou a ecoar sobre aquele lugar. O que ele estava dizendo? Adão! Deus, em toda a tua soberania, Deus onipotente, onipresente, onisciente, será que ele já não sabia que Adão e Eva tinham comido fruto? Será que Deus não sabia onde eles estavam se escondendo?
Mas ele deixou de descer no jardim? Não. E ele faz isso com a gente. Ele sabe daquilo que eu e você falhou hoje. Só que mesmo assim ele não deixa de chamar pelo nosso nome. E ele fez uma pergunta para eles: onde vocês estão? E ele faz essa pergunta para a gente: onde está aquele que adorava o meu nome através de louvores? Onde está aquele que tinha sede e fome da minha presença? Onde está aquele que me buscava de madrugada? Onde está aquele que se disponibilizava para a minha obra? É aquele que quando eu olhava assim, preciso de alguém para falar com aquele. Era o primeiro, eu estava assim: Senhor, está aqui. Eu sou pequenininho, mas eu sei que o Senhor me capacita. Isso, o que Deus ele tem saudade. Só que eu preciso que vocês entendam uma coisa: Deus ele chamou, mas quem decide ao encontro dele é a gente. Deus ele está de braço aberto, tá? Deus ele ama a gente de uma tal maneira que até quando a gente é infiel a ele é fiel a nós. Aleluia. Só que quem escolhe parar de se esconder é a gente. E mais pra frente tá falando que quando Deus ele pergunta o que aconteceu, como é que eles sabiam que eles estavam nus, a primeira coisa que Adão virou para Deus foi falar que foi Eva. Colocou a culpa em Eva. E ao invés de Eva falar: não, Senhor, eu realmente peguei do fruto, ela falou: não, foi a serpente. Isso, vamos se dizer que é um instinto da gente. É muito mais fácil a gente colocar a culpa em alguém, em algo, do que assumir a responsabilidade dos nossos próprios erros. É muito mais fácil a gente chegar: Senhor, não fui eu não, foi ele ali, do que falar: Senhor, realmente eu pequei. É muito mais difícil a gente confessar para Deus: Senhor, eu sabia que não era para mim fazer, mas eu fiz. A gente sempre quer colocar a culpa no próximo. A gente sempre quer falar assim: olha, eu não ia fazer não, mas já que ela me ofereceu, é culpa dela. É culpa dele, é culpa da serpente. Só que a gente que é responsável pelos nossos próprios atos. E uma coisa assim que rasga o meu coração é que Deus, o amor dele é tanto que ele não desiste. E tem hora que a gente desiste dele. Tem hora que Deus está ali cuidando, está trabalhando, está fazendo por nós, está dando livramento, está provendo. E tem hora que a gente fala assim: ah não, Senhor, eu não vou anunciar o teu evangelho para lá não. Lá é muito longe, lá é muito perto, lá está chovendo, lá está fazendo um sol muito grande, eu não vou não, Senhor. Ou quando vem a primeira tempestade, a primeira luta, quando aperta só um pouquinho e fala: Senhor, não, já era, eu não vou aguentar esse chamado não. Só que a gente tem que começar a entender que se Deus ele te chamou para algo, é porque ele vai aperfeiçoar, ele vai capacitar. Se ele mandou você ir, é porque ele tem uma estratégia para você chegar naquele lugar. Ele tem uma estratégia para você ministrar e alcançar a vida naquelas pessoas. Porque não é você quem fala, é o Espírito Santo. Você só tem que se colocar à disposição e não fugir na primeira tempestade, não fugir no primeiro deserto. Falando em deserto, eu vou fazer uma breve comparação de Gênesis 3, a tentação do homem, com Lucas 4, a tentação de Jesus. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso e gravem isso dentro de vocês. Gênesis 3, Adão e Eva foram tentados no jardim. Lucas 4, Jesus foi tentado no deserto. Será que é o lugar que determina se a gente vai conseguir ou não suportar a tentação? Não é o lugar. Não importa se você está na bonança ou se você está passando no deserto. O que vai determinar se você vai conseguir suportar a tua obediência. Aleluia. Segunda coisa que acontece igual nos dois capítulos. A mesma maneira do diabo agir na vida dos dois. Primeiro, a serpente veio com uma distorção das palavras ditas por Deus. Lucas 4. Ele se chegou a Jesus, levou Jesus até a cidade santa, colocou ele até o pináculo do templo e falou: se tu realmente é filho de Deus, lança-te daí, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Aleluia. Da mesma maneira que a serpente veio e falou: não foi assim que Deus disse? Satanás no deserto falou: está escrito, é a palavra dele. Só que a
gente tem que entender que ele pegou uma coisa distorcida e aplicou num contexto totalmente errado. Só que aí começa a minha diferença. Adão e Eva caiu. Jesus não. Aleluia. Além da obediência. Porque Adão e Eva foram desobedientes. Jesus se manteve obediente até o final. Mas além disso, Jesus, quando ele veio sobre essa terra, ele veio com um propósito. E esse propósito acompanhou ele até os dias de hoje. Quando ele se despiu da tua glória e veio como homem, veio como carne, passar pelos sofrimentos que ele passou, para levar os nossos pecados sobre as costas deles naquela cruz, para ser ferido, para ser oprimido, ferido, em nosso lugar, foi um propósito. O que Deus está falando? Quando você entende o propósito que Deus tem para a tua vida, você não vai parar tão facilmente. O diabo ele não vai conseguir te enganar tão facilmente. Por quê? Porque encravado dentro de você vai estar o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida, se eu não me engano, em Colossenses capítulo 3, versículo 17, fala que tudo quanto nós fizermos, no falar, no agir, em obras, que seja para a glória do nome dele. Aleluia. O que isso revela? Se você ainda não sabe do propósito de Deus para a tua vida, tudo quanto que você fizer, faça para Deus. Desde a coisa mais simples até a maior. Desde abraçar alguém, desde falar um bom dia, desde falar um Jesus te ama. Faça para Deus, porque o que isso mostra? Que antes mesmo de você exercer o teu propósito, você já servia a Deus. A gente pode lembrar de quem? Davi. Será que Davi um dia sonhou ou pensou em ser rei? Não. Mas era o propósito de Deus para a vida de Davi. Só que antes dele ser ungido a rei, ele cuidava de ovelha, ele era obediente, ele cuidava das coisas do pai dele, ele enfrentava urso, ele enfrentava leão. Antes dele exercer o propósito de Deus sobre a vida dele, ele já fazia para Deus, já servia com excelência. E foi isso que chamou a atenção de Deus, uma das coisas que chamou a atenção de Deus. E que nós venhamos entender isso, que nós não venhamos nos deixar levar pelas coisas do mundo, pelas palavras que vêm sobre os nossos ouvidos, cocheando, falando com coisas com voz sutil, mas que são coisas que não agradam a Deus, são coisas que agradam o mundo. Uma outra coisa que Deus ministra ao meu coração: a pessoa pode ser boa, ela pode dar um conselho bom, mas esse conselho ele não tem base nenhuma na palavra. Esse conselho tem como olhar do mundo, tem como pensar do mundo. Esse conselho não serve para você. Aleluia, Jesus. Esse conselho não serve para você. Você pode falar assim: não, é um conselho bom, mas ele é um conselho que não serve para você. Se você quer viver o extraordinário, sobrenatural de Deus sobre essa terra, se você quer viver o Evangelho, se você quer naquele grande dia se encontrar com Jesus, esse conselho não serve para você. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E que nós venhamos entender que da mesma maneira que Deus criou Adão e Eva com um propósito, nós também temos um. Mas que nós venhamos entender que nós também somos chamados para anunciar o Evangelho. Que nós somos chamados para ir fazer o ID. Que nós venhamos ser chamados por onde nós passarmos, nós venhamos ser diferentes, ser sal, ser luz, ser canal de bênção. Que nós venhamos transbordar essa presença que nós carregamos. Que nós não venhamos guardar isso somente para nós. Que nós venhamos nos atentar. Porque são dias difíceis e a Bíblia fala: aquele que está de pé cuide para que não caia. Meditem, como o salmista fala: tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque a única maneira de se manter de pé é tendo uma palavra gravada na gente. Aleluia. Como foi falar no testemunho, nós temos que agradecer porque nós ainda temos acesso à Bíblia, temos acesso à palavra de Deus. Nós temos que guardar ela a todo momento. Nós temos que andar falando com Deus por onde quer que nós íamos passar. Nós íamos ter uma sede, uma fome incansável da presença. E antes de terminar, eu gostaria de orar por mim, pela igreja. Eu peço que vocês venham fechar os seus olhos e venham elevar os seus pensamentos a Deus. Glória. Senhor,
Deus, eterno Pai, nesse momento eu apresento a minha vida e a vida da tua igreja, do teu povo, das tuas ovelhas. E eu peço que essa palavra ela venha adentrar sobre os nossos corações, que nesse momento, Pai, eu peço que toda escama nos nossos olhos venha ser tiradas, que tudo aquilo que o inimigo veio tentar cegar para a gente não enxergar a queda lá na frente venha cair por terra neste momento. Eu peço, Pai, que aqueles que estavam dormindo, Pai, na sua presença espiritualmente, aqueles que já estavam, Pai, afastados de Ti, Senhor, venham voltar, Pai, que venham ser avivados espiritualmente, que venham Te buscar, Pai, aqueles que estavam caídos, Senhor, venham ter as suas forças renovadas para continuar caminhando, Pai. Eu peço neste momento, Senhor, blinda os nossos ouvidos para as coisas que não provêm de Ti. Eu peço neste momento, nos reveste espiritualmente, Pai, para que nenhuma artimanha do inimigo, Pai, nem que nós não venhamos ser enganados por ele, que nada disso venha ser, Pai, alcançado sobre as nossas vidas, Pai. Eu peço que nós venhamos guardar a Tua palavra, para que nós venhamos andar segundo ela, que nós venhamos ter como direção, Senhor, a Tua vontade, não a vontade do nosso eu, Pai. Eu peço neste momento, dar discernimento, Pai, para que nós venhamos saber aquilo que é e aquilo que não é, Senhor. Que essa chama, Senhor, da Tua presença venha aumentando sobre as nossas vidas, Pai. E venha aumentar cada vez mais e que as pessoas que estão perto ao nosso redor, Pai, também venham ser alcançadas, mas alcançada para Cristo, alcançada para Ti, Senhor. Para que venha ter mais soldados, que o Seu exército venha aumentar cada vez mais, Senhor, porque nós sabemos que os tempos são difíceis, Pai, mas que nós venhamos andar preparados para o dia da Tua vinda. Em nome de Jesus, Pai, é que eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Apocalipse 2:7 vai dizer: nada podemos contra a verdade, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 8 vai dizer: nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Uma coisa que eu sempre falo aqui: quanto mais a verdade a gente descobre, mais nós somos cobrados. Quanto mais a verdade nós descobrimos na palavra do Senhor, mais o peso na balança do Senhor ela recai sobre as nossas vidas. Eu sempre digo: quem não pode errar são aqueles que conhecem a palavra de Deus. Quem não pode falhar é quem recebeu a missão, a ordem dada. E o Senhor ele disse aqui: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não adianta olhar e buscar refúgio, se esconder atrás das plantas, porque quem te veste é Deus. Eles se esconderam, mas quem vestiu eles? Deus vestiu. Até para vestir você depende de Deus. E Deus está dizendo: não adianta fugir do propósito, não adianta fugir do chamado, não adianta fugir daquilo que Deus já decretou no ventre da sua mãe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Amém. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite. Ele está dizendo que Ele quer fazer tudo novo. Ageu 2 vai dizer que a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira. Glória a Deus. E é isso que o Senhor ele quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer trazer honra. Ele quer trocar nossas vestes. Ele quer trocar nossos nomes. Ele está dizendo assim: eu quero mudar o tempo de humilhação na tua vida. Eu quero trocar o teu nome de Jacó para Israel. Glória a Deus. Entende? Mas só depende de você, porque muitas das vezes o homem não consegue compreender que o pai sempre esteve ali e o filho pródigo que saiu de casa. A Bíblia vai dizer que quando ele retorna, o pai está ali. E ele olha para as pessoas que estão ali e diz: separa a melhor veste, separa a aliança, separa o calçado novo. Quando nós falamos de calçado, é uma preparação chamada evangelho. Quando nós falamos de aliança, é de relacionamento, é algo que nos liga a alguém. Mas para nos ligar a alguém, é necessário ter um relacionamento para conhecer essa pessoa. E o incrível é que quando nós conhecemos mais de Deus, a palavra nos revela onde nós erramos, onde nós falhamos. E ela nos traz para um conceito, para uma direção, para o centro da vontade do Senhor.
Então leia a palavra, busque a palavra do Senhor, peça a Deus para revelar para você o que Ele tem contigo. Busca essa intimidade, porque o Senhor Ele quer fazer festa, não só em meio à tua vida, à tua casa, à tua família, mas Ele quer alcançar a tua geração. Amém. Existe uma responsabilidade muito grande na mão de cada ser humano, principalmente na mão de pais e mães, porque Êxodo capítulo 34, verso 7 vai dizer que existe bênçãos que recaem à terceira e quarta geração, assim como a maldição também recai à terceira e quarta geração. Quando Deus diz para Abraão: olha, sai do meio da tua parentela, sai dessa tenda e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aqueles que te abençoar, será abençoado. Aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. E o Senhor disse: olha para o céu. Ele olhou. Consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência. É isso que o Senhor está falando. O que Ele tem para você é muito maior do que você almeja, imagina, determina ou para você. Aquilo que você tem olhado, aonde os seus olhos têm alcançado, os olhos do Senhor vai muito mais além do que você acha que você precisa. Só cabe a você permitir que Deus faça aquilo que Ele tem para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos louvar, né? Tem mais um louvor? Vamos adorar o Senhor nessa noite. O Senhor falou tremendamente com as nossas vidas, né? Louvado seja Deus. Eu gostaria de dizer que a palavra do Senhor diz: cada um contribua conforme o desejo do teu coração.